Olá, sou Samuel Matos e no História das Missões de hoje conheceremos a vida e obra de Martinho Lutero, um dos fundadores do que conhecemos hoje como a Reforma Protestante. Martinho Lutero nasceu em Eisleben, na Alemanha, em 10 de novembro de 1483. Era filho de camponeses e, como era comum na época, foi alvo de uma educação rígida e disciplinada. O menino Lutero aprendeu, entre outras coisas, a importância cedo de orar, realizar boas obras e reverenciar a igreja oficial. Aos 5 anos, Lutero começou a estudar latim em uma escola local. Já aos 12 anos, foi aluno de uma instituição de educação religiosa e, aos 22 anos, recebeu o grau de mestre em artes da Universidade de Erfurt. Em seguida, passou a estudar direito. Quase ao mesmo tempo, Lutero resolveu tornar-se monge e entrou no mosteiro agostiniano de Erfurt. A sua ordenação foi em 1507 e, em seguida, deixou o mosteiro para ensinar filosofia moral na Universidade de Wittenberg. Nunca deixando de dar prosseguimento aos estudos, Lutero obteve o título de doutor em teologia, vindo a ensinar teologia bíblica na Universidade de Wittenberg, tornando-se então uma figura bem conhecida naquela região. História das Missões. Com o passar dos dias, em sua rotina de trabalho, Lutero sentia uma angústia que afligia fortemente o seu coração e que pôde ser sintetizada em uma pergunta: se o coração da pessoa é governado pelo pecado, como pode esperar a salvação diante de Deus? Assim, passou a procurar respostas e paz para sua alma, através de boas obras, incluindo jejuns e autoflagelação. Contudo, relatava que, nesta época, algo que nunca conseguia era sentir paz, levando-o, em muitos momentos, às portas do desespero. A aflição de Lutero persistia até a ocasião em que encontraria nas Sagradas Escrituras as respostas para os seus questionamentos. Resumidamente, observou que não há como alguém merecer o favor de Deus por algo que fez, e que a única forma de alguém obter seu favor é através da fé em Jesus Cristo, e que é somente através desta fé que os pecados são perdoados. Este entendimento, conhecido como a doutrina da justificação pela fé, tornaria-se um dos pilares do pensamento protestante. História das Missões. A igreja oficial da época costumava dizer que algumas pessoas possuíam mais méritos do que tinham necessidade para serem salvas. Por isso, o mérito extra destas pessoas poderia ser transferido, especialmente através de pagamento, para pessoas cuja salvação era duvidosa. Lutero protestou contra esta prática chamada de indulgência. E em 31 de outubro de 1517, Lutero afixou uma série de críticas que se tornaram conhecidas como as 95 Teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. As teses eram um protesto contra o abuso das autoridades religiosas e negou também o ensino do mérito extra, que estava por trás das indulgências. Segundo Lutero, o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho, a proclamação do amor de Deus. Lutero foi convocado a que se apresentasse em Roma para responder às suas acusações de heresia. Sabendo do caso, o príncipe da Saxônia, Frederico o Sábio, interveio e insistiu que a audiência de Lutero fosse realizada em solo alemão, na cidade de Augsburgo, em 1518. Lutero se recusou a mudar de opinião, temendo ser preso, fugiu e escondeu-se. As ideias de Lutero logo encontraram adeptos em todas as regiões da Alemanha, e mesmo fora dela. A resposta de Roma foi a ameaça de excomunhão, caso Lutero não se retratasse. Em protesto,
ele queimou publicamente a carta, sendo assim excomungado, isto é, tornar-se maldito, amaldiçoado e expulso da igreja oficial. Isso tudo ocorreu em janeiro de 1521. História das Missões. Os principais pontos das 95 teses afixadas por Lutero no Castelo de Wittenberg foram: a condenação à venda de indulgências, a salvação é somente pela fé, a livre leitura da Bíblia, a supressão do clero regular, do celibato clerical e das imagens religiosas, a manutenção de apenas 2 sacramentos, batismo e Eucaristia, a utilização do alemão em lugar do latim nos cultos, submissão da Igreja ao Estado e a negação da transubstanciação. Tempos depois, Lutero casou-se com Catarina de Bora, uma ex-freira. Os dois tiveram 6 filhos e abrigaram também 11 órfãos. Lutero publicou cerca de 400 obras durante a sua vida toda, incluindo comentários bíblicos, tratados e hinos, sendo o mais conhecido deles Castelo Forte ao Nosso Deus, um hino sacro cantado em inúmeras igrejas protestantes, composto por ele em 1529. História das Missões. Lutero faleceu em 1546, aos 63 anos de idade, em sua cidade natal, sendo sepultado na igreja do Castelo de Wittenberg, onde, cerca de 30 anos antes, havia fixado suas 95 teses. A verdade explicitada por Martinho Lutero de que a salvação é somente pela graça e pela fé abriu o caminho para que milhares pudessem, então, traduzir e estudar as Sagradas Escrituras na sua própria língua nativa e se achegar ao Salvador pessoalmente, sem que houvesse a necessidade de haver um mediador entre si e o Criador.